Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Abra lá a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 até ao 29. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 14 ao versículo 29. Vamos ler a palavra do Senhor. Se você tem aí, abra a sua Bíblia ou qualquer outro instrumento que você tenha para a leitura da palavra de Deus. Diz assim a Bíblia: e soube disso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara célebre, e disse: João o Batista ressuscitou dos mortos, e por isso estes poderes milagrosos operam nele. Herodes soube que Jesus estava realizando uma obra extraordinária, que o Senhor Jesus estava realizando milagres, pregando, curando, que o Senhor estava libertando pessoas. E quando Herodes, muito místico, muito supersticioso, quando Herodes soube disso, então ele imaginou e ele diz que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Mas outros, verso 15, mas outros diziam: é Elias. E ainda outros diziam: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, dizia: é João, aquele a quem eu mandei degolar. Ele ressuscitou. Porquanto o próprio Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porque ele se havia casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher do teu irmão. Por isso Herodias lhe guardava rancor e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e o guardava em segurança, e ao ouvi-lo ficava muito perplexo. Contudo, de boa mente o escutava. Chegado, porém, um dia oportuno para o nosso inimigo, quando Herodes, no seu aniversário natalício, ofereceu um banquete aos grandes da sua corte, aos tribunos militares, aos principais da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João o Batista. E tornando logo com pressa à presença do rei, pediu, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. Ora, entristeceu-se muito o rei, todavia, por causa dos seus juramentos, e por causa dos que estavam à mesa, não lhe quis negar. O rei, pois, enviou logo um soldado da sua guarda, com ordem de trazer a cabeça de João. Então ele foi e o degolou no cárcere, e trouxe a cabeça num prato, e a deu à jovem, e a jovem a deu à sua mãe. Quando seus discípulos ouviram isso, vieram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra que acaba de ser lida. Cremos nela, cremos que é a palavra do Senhor, cremos que essa palavra fala ainda nos nossos dias, e eu peço agora que, por misericórdia, o Senhor possa me usar nessa noite para trazer a palavra do Senhor a cada coração aqui presente, a cada coração que está conosco através da internet. Deus, fale conosco nesta noite, abra os nossos corações para receber a tua palavra. É minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém, Senhor. Queridos irmãos, queridos amigos, queridos internautas, ao ler esse texto, algumas questões perturbadoras imediatamente vêm à nossa mente. Quando eu leio esse texto, algumas questões perturbadoras
vem imediatamente à minha mente. Por exemplo, como pode um homem como João Batista, segundo Jesus, o maior homem nascido de mulher antes de Jesus, ter sido morto de uma forma tão cruel, e por causa de uma mulher vivendo no pecado, uma mulher rancorosa e uma mulher vingativa? Como pode acontecer isso? Na verdade, essa mulher vivia em pecado. Essa mulher era amaziada com Herodes. Ela era casada com um irmão de Herodes. E ela estava vivendo uma vida ilícita aos olhos de Deus. Porque, meus queridos, a questão é Deus. A questão não é o que eu penso, o que eu acho. A questão não é o que todo mundo faz. A questão é aquilo que Deus quer que eu faça. Então veja, aos olhos humanos estava tranquilo. Não tinha nada demais. Era absolutamente normal as pessoas casarem, descasarem, viverem amaziadas, adulterando. Era normal e natural. Mas aos olhos de Deus não é. Aos olhos de Deus não é. Precisamos entender essas verdades. Elas estão claras na palavra do Senhor. E por isso, João Batista, e eu fico impressionado com isso, porque João Batista, ele enfrentou o rei, ele não teve medo, ele não condescendeu, ele não se conformou. João Batista podia muito bem não ter dito nada, como muitas vezes nada dizemos, com medo de represálias. Mas João Batista chegou e confrontou e disse a Herodes: você está vivendo em pecado, rei. Apesar de você ser um rei, uma autoridade, você está vivendo em pecado. Essa mulher com quem você vive não é a sua mulher, ela é esposa do seu irmão. Herodes ficava preocupado, mas Herodias ganhou uma raiva muito grande. E o desejo dela era matar João Batista. Quando você é confrontado com o seu pecado, você tem duas possibilidades. Ou você se arrepende e abandona a vida do pecado, ou você mata a pessoa que fala com você. Eu estou hoje, irmãos, absolutamente convencido que há muita gente, muito crente ou pseudo-crente fora da igreja, porque ele não suporta ser confrontado com o seu pecado. Porque quando somos confrontados com o pecado, ou nós nos rendemos, quebrantamos e reconhecemos: Senhor, me perdoe, ou nós matamos a pessoa que nos prega a mensagem, ou nos rebelamos, nos revoltamos contra isso. E vocês podem saber que a maioria dessa turma que está lá fora, ex-crente, ex-membro de igreja, falando um monte de coisa, na verdade se afastaram, porque não querem ser confrontados com o seu pecado. Não querem ser confrontados. Quando essa mulher foi confrontada, quando Herodias foi confrontada com o pecado, ela se revoltou. E ela pensou: eu vou pegar João Batista, eu vou acabar com a raça desse homem. Mas Herodes tinha medo dele, e por isso eles estavam esperando uma oportunidade. Como pode um homem como João Batista, o precursor do Messias, que inclusive batizou o Senhor Jesus, ter sido morto de uma forma brutal por ter denunciado um erro e um pecado? Como pode Deus permitir que isso aconteça? Como pode, gente? Como pode um servo de Deus, uma serva de Deus, dedicado, fiel, ser acometido de um câncer metástico e vir a falecer em meio ao sofrimento e à dor? Como pode? Recentemente, todos vocês acompanharam aí sofrimento de uma cantora famosa cujo filho estava com problema e veio a falecer. E ouvi e vi, li tantos posts de pessoas exatamente isso. Como pode? Como pode o menino da igreja, filho de um crente, como pode acontecer isso? Como pode um servo de Deus, dizimista fiel, perder o emprego, ouvir a sua empresa decretar falência, passando por sérios e graves problemas financeiros? Talvez você aqui nessa noite. Como pode acontecer? Cadê Deus? Onde está Deus? Aliás, como os detratores do Evangelho, como o pessoal da oposição gosta de se levantar e questionar e dizer: cadê o seu Deus? Você não é crente não? Você não é crente não? Cadê o seu Deus?
Onde está o seu Deus? Como pode um servo de Deus piedoso, comprometido com a obra do Senhor, sofrer um acidente fatal, ou ser barbaramente assassinado, bala perdida? Como pode isso acontecer, meus irmãos? Como pode isso acontecer? Essas são questões que estão na sua mente. Essas são questões que não falamos normalmente, mas elas estão lá dentro do nosso coração, e muitas vezes são um problema tão sério na nossa vida. Como pode um servo de Deus, temente ao Senhor, sofrer a perda de um ente querido, como um filho, uma esposa, um esposo, ou alguém muito chegado, de uma forma inesperada, de uma forma dolorosa? Queridos, essas perguntas, quando a enfermidade, quando o acidente, quando a tragédia nos atinge, quase sempre ficam sem resposta. E quase sempre são a razão para o nosso enfraquecimento espiritual, para o esfriamento da nossa fé e até mesmo para o afastamento de Deus e da igreja. Eu não sei quantos de vocês aqui nessa noite, mas eu sei que alguns de vocês nessa noite têm questionamentos desses não resolvidos, porque normalmente nós não falamos para ninguém essas questões. Não falamos para ninguém. Recentemente eu estava conversando com alguém e eu comecei a falar sobre essas questões, e a pessoa começou a chorar, porque eu disse para ela: eu sei que você está pensando tudo isso. Ele pensou que eu era um profeta do Velho Testamento, que estava predizendo a vida dele. Mas eu disse: eu não sou profeta, eu sou humano como você. E eu sei como essas coisas funcionam. Aliás, eu quero dizer a você que é crente, que isso é um perigo muito grande, porque nós muitas vezes camuflamos a verdade. E aí, meu irmão, está tudo bem, coisa nenhuma. Você está com uma crise espiritual profunda, porque você não entende a razão porque Deus está permitindo que isso tenha acontecido, uma enfermidade, um acidente, uma tragédia que acontece. E elas acontecem. E crentes enfrentam enfermidades. E crentes enfrentam e passam por acidentes. E crentes enfrentam tragédias na sua vida. Por isso mesmo eu gostaria nesta noite de lhes dar algumas respostas bíblicas. Algumas respostas bíblicas para situações em que sejamos atingidos por algum tipo de acidente, de enfermidade e tragédia. Por isso a mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é essa: quando a tragédia, quando o acidente, quando o sofrimento, quando algo atinge a minha vida, atinge a minha família, o que fazer no momento desses? Como reagir nesta hora, queridos? Como reagir nessa hora quando a tragédia, quando o sofrimento nos atinge, quando alguma tragédia nos atingir? Guarde isso no seu coração. Se alguma tragédia atingir você, ou estiver atingindo você, nós precisamos imediatamente, mas imediatamente, irmãos, é uma fração de segundos, reconhecer o senhorio de Deus em nossas vidas. Quando algo acontece, irmãos, nós temos apenas uma questão de segundos para imediatamente a nossa fé acessar a palavra, acessar a nossa fé, ser acessada e reconhecermos imediatamente o senhorio. Senhorio de Deus, irmãos, significam duas coisas que eu quero colocar aqui. Significa que o Senhor pode dispor da minha vida de acordo com a sua vontade. A palavra de Deus diz que eu fui comprado. A palavra de Deus diz que eu não me pertenço mais, a minha vida pertence ao Senhor. Senhorio de Cristo, senhorio de Deus em nossas vidas significa isso. O Senhor pode dispor da minha vida de acordo com a sua vontade. Vivemos uma época de crentes mimados. Vivemos uma época em que perdemos a visão do senhorio de Deus. Do senhorio de Deus. Vivemos uma época completamente diferente daquela em que os nossos irmãos lá da igreja primitiva, ou um pouco depois, eram presos, eram levados lá para os coliseus da vida, estavam enfrentando as feras e diziam para eles: Quirios César. Ou seja, o Senhor é César. E eles respondiam: Quirios Christos. E com essa palavra assinavam a sua sentença de morte.
era-lhes dito: falem, Quírios César. E se eles falassem, eles seriam libertos, eles sairiam. Mas aqueles cristãos, eles tinham uma convicção tão profunda do senhorio de Cristo, que eles respondiam: Quírios Christos. E com isso, eles eram lançados às feras. Com isso, eles eram empalados. Você sabe o que é ser empalado? Empalado é enfiar uma vara de bambu que entra pelo ânus e sai pela boca. Era isso que acontecia com aqueles cristãos quando eles diziam Quírios Christos. Eles entendiam isto. Eles entendiam essa verdade bendita. O Senhor pode dispor da minha vida de acordo com a sua vontade. Irmãos, eu gosto desse texto. Esse texto tem falado ao meu coração. E esse texto diz algo tremendo. Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e aquele discípulo era o próprio João. João não coloca o nome por uma questão de respeito, mas era ele, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Quantas vezes nós fazemos isso? Ficamos olhando para os outros. Ficamos olhando para os outros. Deus, por que o Senhor deu emprego para o outro e a mim o Senhor não me deu emprego? Senhor, por que o Senhor curou o outro e a mim o Senhor não me curou? Deus, por que o Senhor fez essa obra na vida do meu irmão e na minha o Senhor não fez? O Senhor diz: filho, eu ajo na sua vida, eu disponho da sua vida de acordo com a minha vontade. Queridos, nós precisamos entender uma coisa: Deus não está aí para fazer as minhas vontades, mas eu é que vivo para fazer a vontade de Deus. A igreja do século 21 precisa entender esta verdade. Irmãos, nós não temos poder sobre Deus. Não sou eu que mando Deus fazer. Não sou eu que digo: Deus, eu quero isso, faça isso porque eu quero, em nome de Jesus. Não, é o contrário. Eu preciso me submeter ao senhorio dele. É isto. Então, quando algo acontece, eu preciso imediatamente reconhecer o senhorio. Reconhecer o senhorio de Cristo significa dizer que o Senhor pode dispor da minha vida da forma que lhe aprouver. O Senhor pode dispor da minha vida da forma que Ele quiser. Olha esse outro texto, ainda lá em João. Esse texto é mais forte ainda. Disse terceira vez Simão, Jesus falando com Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Agora repare nessa palavra. Leia, não sou eu que estou falando. É Bíblia, é Jesus que está falando. Significando com que morte havia ele de... Você já pensou nisso? Você nunca tinha pensado nisso, não é? Porque esse não é o evangelho que é pregado. Jesus falou isso para Pedro, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E você sabe o que aconteceu com Pedro. Pedro foi crucificado numa perseguição dos romanos. E quando iam crucificá-lo, diz a história, diz a tradição, que Pedro bradou e disse: eu não posso ser crucificado da mesma forma que o meu Senhor. E teria sido crucificado de cabeça para baixo. A pergunta é: o Senhor pode fazer isso comigo? O Senhor pode fazer isso comigo? Ele é o Senhor, Ele é o dono da minha vida. Temos compreendido o Evangelho. Temos compreendido o Evangelho. Temos entendido o senhorio.
temos entendido que Ele é Senhor da minha vida, Ele pode dispor da minha vida de acordo com a sua vontade. Irmãos, eu sou servo, eu vivo para fazer aquilo que o Senhor, e a minha alegria é servir ao Senhor. Ele pode dispor da minha vida, da minha família, da forma que lhe aprover. Hino Castelo Forte, vocês já cantaram esse hino? Ele tem uma estrofe que eu não canto. Eu não vou lá cantar essa estrofe. Sabe o que a estrofe diz? Se temos de perder os bens, os filhos, a mulher, embora a vida vá conosco, Jesus. Eu não canto isso não. Eu, vou lá cantar um negócio desse. Mas essa era a realidade de Lutero. Quando ele estava preso naquele castelo, e as tropas rodeando. Quando Lutero percebeu que talvez ele fosse perder a vida, ele escreve esse belíssimo hino, que é o grande hino da Reforma. Se temos de perder os filhos, os bens, a mulher, embora a vida vá, conosco Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Isso é reconhecer o senhorio de Cristo. A mim me parece que a igreja do século 21 é uma igreja que perdeu a visão do senhorio de Cristo. Por isso a gente ouve tanta gente criticar. É uma dor de barriga que dá, e o crente está lá desanimado, perguntando: cadê Deus? Aonde está Deus? Deus esqueceu de mim? Deus não me ama mais? Deus não sei o quê? Deus... Porque, irmãos, nós não temos aprendido, nós não estamos lendo a Bíblia, nós não temos entendido essas verdades eternas. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Irmãos, o Senhor, essa palavra Kyrios, Senhor, ela tem o significado de déspota, no sentido de alguém que é dono absoluto da nossa vida. A minha vida não me pertence. Se você é lavado pelo sangue de Jesus, se você foi comprado pelo sangue de Jesus, a sua vida não lhe pertence, pertence ao Senhor Jesus, e Ele pode fazer comigo o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, e a minha resposta será: louvado e bendito seja o nome do Senhor. Nós ouvimos aqui, pastor Roberto já pregou, e ontem também, ontem foi sábado? Foi. Ontem ouvimos também aqueles irmãos morávios, que se vendiam como escravos para evangelizar os escravos. Irmãos, que loucura! Vocês podem entender como nós somos hoje tão ciosos dos nossos direitos. Irmãos, quem hoje se venderia como escravo para evangelizar escravos? Eles não tinham como atingir aquelas pessoas, então se vendiam. Eles abriam mão da sua liberdade, iam viver na escravidão para ganhar escravos para Jesus. Irmãos, onde já se viu um negócio desse? Mas é a visão do senhorio. E sabe de uma coisa? Eles faziam isso alegres, cantando e louvando ao Senhor. Alegres, cantando e louvando ao Senhor. Ai de Deus, se eu tocar na sua vida. Pior ainda, ai de Deus se tocar no seu filho. Você vira um bicho. Você fica muito irritado. Você já diz: não vou mais à igreja nenhuma, não quero mais saber de Deus na minha vida, esse negócio comigo não funciona. Porque nós não entendemos que fomos comprados e nós não nos pertencemos mais. A minha vida, ela não pertence. A minha família, ela não é minha família. Ela é propriedade do Senhor. E como Senhor, como dono, Ele pode fazer comigo aquilo que Ele quiser, agir da forma que lhe aprover, contanto que a minha vida glorifique ao Senhor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sempre que nós lutamos tanto pelos nossos direitos, nós estamos glorificando a nós mesmos, mas nós não estamos glorificando o nome do Senhor. Então, nessa noite, que você possa pensar: Senhor, me perdoe. Senhor, eu não tenho reconhecido o teu senhorio. Senhor, eu estou aqui nessa noite aborrecido, eu estou aqui nessa noite chateado, eu estou aqui nessa noite, ó Deus, tão aborrecido porque o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Senhor, eu vivo reclamando do Senhor, eu vivo reclamando. Há uma coisa tão engraçada, né? Você pergunta para ele: e aí, meu irmão, tudo bem? E ele diz assim: né, pastor? A psicologia do né.
Eu estou estudando a psicologia do né. E aí, meu irmão, tudo bem, né, pastor? Né. Quando a pessoa fala o né, a psicologia do né significa, sabe o quê? Podia estar bem melhor, né? Podia estar bem melhor. A pessoa está querendo dizer assim, pastor, Deus não está sendo muito legal comigo não, mas fazer o quê? Ele é Deus, né? Fazer o quê? Ele é Deus. Quantos de vocês estão aqui no né? Quantos de vocês? Tá mais ou menos, né? Como é que está, meu irmão? Como Deus quer. Quando alguém fala para mim que é como Deus quer, eu já sei que a pessoa está dizendo, Deus podia querer coisa bem melhor, né? Deus podia querer coisa bem melhor para mim. Querido, você existe para glorificar ao Senhor, e nós podemos glorificar a Deus de várias formas, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Se algum dia a tragédia atingir você, que você possa imediatamente reconhecer o senhorio de Deus. Quando alguma tragédia nos atingir, nós precisamos imediatamente. Irmãos, isso não tem muito tempo não, tem que ser imediatamente, tem que ser quase que automaticamente. Nós precisamos imediatamente tomar uma outra decisão, que é confiar na sabedoria de Deus. Confiar na sabedoria de Deus. Irmãos, eu não sei muita coisa. Não sei muita coisa que me perguntam, e eu não sei muita coisa que acontece nem comigo. Eu não sei, mas eu preciso aprender isso, a confiar na sabedoria de Deus. O Senhor sempre tem propósitos justos. Irmãos, eu posso não entender, eu posso não saber, mas eu sei de uma coisa: Ele sempre tem propósitos justos em tudo aquilo que acontece na minha vida. Eu sei que eu não consigo muitas vezes entender os propósitos de Deus, porque eu sou pequeno. Olha essa expressão do apóstolo Paulo. Olha essa expressão do apóstolo Paulo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Não dá para entender, Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Irmãos, isso é mente humana, alma humana se prostrando diante da glória de Deus. É o reconhecimento, é confiarmos no Deus que é absolutamente sábio em tudo aquilo que Ele faz. Irmãos, eu posso não entender, pode parecer injusto, pode humanamente parecer injusto. Eu nunca esqueci de um menino que uma vez que eu conhecia, era da igreja que nós éramos na época. Ele tinha os seus 16 anos, o pai foi assassinado. O pai estava levando lá um dinheiro, foi no caminho assassinado, a notícia chegou, eu soube, fui para a casa deles. Quando eu chego lá, me deparo com aquele adolescente que me recebe aos prantos e dizendo: pastor, que injustiça, Deus é muito injusto. E a minha resposta foi: é mesmo, Deus é muito injusto. Mas pastor, Deus não podia ter feito isso. Eu falei: Deus não podia mesmo. O que é que você vai dizer a um adolescente que acabou de perder o seu pai? Você vai dar uma aula de teologia? Aliás, irmãos, como eu fico irritado com certos irmãos consoladores. Como eu fico irritado com certos irmãos que diagnosticam os problemas dos outros. Como eu fico desesperado quando num funeral lá está o irmãozinho chorando e chega outro e diz: meu irmão, você é crente, você tem que ser forte. Meu irmão, a minha vontade é pular no pescoço né? A verdade é pular no pescoço. Irmãos, não dá para entender. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor tem sempre propósitos justos, e a minha alma confia nisto. Eu não consigo entender. Eu não vou saber explicar para você muita coisa se você me perguntar: pastor, por que isso aconteceu? Pastor, por que eu estou com esse câncer? Pastor, por que morreu um filho? Pastor, por que aconteceu? Não sei explicar, não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu só posso dizer o seguinte: todo o mal que existe no mundo é fruto do pecado. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, não haveria nada do que nós vivemos.
Então o pecado desestruturou, o pecado realizou todo esse caos em que nós vivemos. Mas daí para cá eu não posso dizer mais nada, eu não sei. Mas eu sei que o meu Senhor, Ele é sábio e os seus propósitos são sempre justos. E a minha alma se tranquiliza e descansa nessa verdade bendita e maravilhosa. Irmão, sabe o que eu tenho percebido? A gente gasta toda a nossa energia à procura de resposta. Por quê? Por quê? Por quê? Não tem resposta. Só Deus sabe. Só Deus sabe. O que eu preciso é confiar na sabedoria do Senhor. É saber que Ele tem um propósito justo. Eu não entendo. Veja, eu não entendo por quê. Porque Deus é profundo demais. A sabedoria de Deus é profunda demais. Os caminhos de Deus são insondáveis. Eu não consigo, jamais alguém conseguirá. Mas eu creio que o meu Deus é justo. Ele não pode cometer injustiça. Então o que está acontecendo comigo, eu não sei explicar. Mas eu sei de uma coisa: não há injustiça em Deus. E a minha alma se tranquiliza nessa verdade bendita. Eu não consigo explicar, então eu não gasto tempo, eu não gasto a minha energia pensando no porquê e perguntando o porquê e indo a todo lugar para saber o porquê, Eu não sei porquê, mas eu sei de uma coisa: o meu Deus é justo, o meu Deus é absolutamente justo, e a minha alma confia na sabedoria e na justiça de Deus. Mas quando algo acontece, nós precisamos confiar na sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus nos ensina que o Senhor tem sempre um propósito amoroso em tudo aquilo que me acontece. Veja o que diz Romanos 8:28. Sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Como isso é possível? Só Deus sabe. Mas todas as coisas cooperam. Se algo está acontecendo com você, isso coopera para o seu bem. Deus visa o seu bem. Deus está visando o seu bem. Você pergunta: mas como, pastor? Eu não sei. Às vezes eu fico imaginando. Eu lembro quando as crianças eram pequenininhas, irmãos, havia uma coisa que eu não conseguia fazer: levá-los para tomar vacina. Eu não conseguia levar filho para tomar vacina. Irmãos, quando é pequenininho, sabe, aquele bumbum grandão, aquela coisa toda, aí vem lá um camarada e espeta o negócio lá. Quando espeta aquele negócio, a criança, irmãos, eu não aguentava isso. E eu ficava pensando: o que é que uma criança, quer dizer, uma criancinha deve pensar? Meu pai não me ama. Como é que ele está permitindo que me espetem esse negócio aqui no meu bumbum? Como é que eles permitem isso? E a criança fica chorando, desesperada, olhando para você. Eu não aguentava um negócio desse, porque eles ficam olhando e dizem: como pode? Você não é meu pai? Não deixa isso acontecer. Mas você deixa. Por quê? Porque aquela vacina coopera para o bem daquela criança. Aquela vacina coopera para o bem. E ele cresce, se torna adulto, e aí quando tem uma peste, quando tem um problema lá, ele não é atingido com muito menos vigor, porque ele foi, quando pequeno, recebeu aquela vacina. Ela coopera para o bem, dói, mas coopera para o bem. Talvez você esteja aqui nessa noite passando por lutas, dificuldades, enfermidade, talvez uma luta. Eu quero que você saiba nessa noite que não há injustiça. Deus não pode ser injusto, e mais do que isso, o que está acontecendo com você coopera para o seu bem. E você um dia verá isso acontecer para a glória de Deus. Coopera para o seu bem. Eu sei que você está me olhando e dizendo: mas como, pastor? Como? Eu não sei como isso pode cooperar, mas eu sei que vai cooperar para o seu bem, porque Deus é maravilhoso e poderoso. Quando os irmãos de José chegaram, e quando o pai morreu, e eles chegaram apavorados e disseram: olha, o pai falou antes de morrer para você nos perdoar, para você esquecer. José olhou para eles e disse: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo o que aconteceu com José cooperou para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei como, mas eu quero dizer a você nessa noite: o que está acontecendo com você
coopera para o seu bem. Deus está usando e vai usar isso para te abençoar e para que você veja a glória de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando o sofrimento, a tragédia, o acidente, quando alguma coisa acontecer, imediatamente eu preciso confiar na sabedoria do Senhor. E em terceiro e último lugar, quando alguma tragédia, quando algum problema nos atingir, nós precisamos imediatamente descansar na soberania do Senhor. Irmãos, são três verdades bíblicas que nós precisamos guardar no coração: senhorio, sabedoria e soberania. Irmãos, nós precisamos guardar isso no nosso coração, as 7 chaves. Nós precisamos guardar isso no nosso coração, porque isso vai salvar a nossa vida. E essas verdades vão salvar a nossa vida. Essas verdades vão nos abençoar. Essas verdades vão nos manter de pé. Essas verdades farão de nós carvalhos de justiça que enfrentam qualquer tempestade. Descansar na sabedoria do Senhor. O Senhor está sempre no controle, nos consolando. Guarde isso na sua mente. O Senhor está e estará sempre no controle de qualquer situação que diz respeito a mim e a você. O Senhor estará sempre no controle, nos consolando. Olhe esse texto da palavra de Deus. Leia esse texto da palavra. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Estevão pregou o Evangelho. Estevão pregou uma mensagem maravilhosa, confrontou o povo com o seu pecado. E aí, por causa disso, ele sofreu. E quando ele está sofrendo, a Bíblia diz: ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Naquele momento em que ele está sendo apedrejado, naquele momento em que ele está sofrendo, ele recebe esse consolo maravilhoso. Muitas vezes, quando falamos de momentos de dificuldade, de martírio, de crentes martirizados, a gente fica assim arrepiado e pensando: meu Deus, se isso acontece comigo, se acontecer comigo ou com você, o Senhor vai estar lá nos consolando. O Senhor vai estar lá nos consolando. Ele nunca nos abandona. Ele está sempre no controle de todas as coisas, trazendo consolo. Mais do que isso, o Senhor está sempre no controle de todas as coisas, nos sustentando. Olha, ainda na experiência de Estevão, apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu, tranquilo, sustentado pela graça, pelo poder do Senhor. O Senhor está sempre presente, Ele está sempre no controle. Irmãos, nós precisamos descansar na soberania do Senhor. Nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, e Ele estará sempre, aconteça o que acontecer. Você nunca estará sozinho, nós nunca estaremos sós. O Senhor vai estar sempre no controle, nos consolando, nos sustentando. Estevão enfrentou aquele momento, e diz a palavra do Senhor que ele orou, e ele se colocou de joelhos, e ele fez essa oração linda: Senhor, não lhes imputes esse pecado, porque eu estava sendo sustentado pelo Senhor. Eu não estava sozinho, eu estava descansando nesse Deus que é soberano sobre todas as coisas e em todos os momentos das nossas vidas. Irmãos, nós precisamos entender essas verdades. O Senhor está sempre presente. Irmão, olha para mim, por favor. Irmão, olha para mim. Nunca mais pense que Deus te abandonou. Irmão, entenda que é impossível. Ainda que Deus quisesse, Ele não pode nos abandonar. Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele, mesmo que Ele quisesse, Ele não pode nos abandonar. Ele não consegue nos abandonar. Deus nos ama profundamente. Deus nos ama. Aquele que nem a seu próprio Filho poupou, como não nos dará com Ele todas as coisas?
Esse é o nosso Deus. Então nessa noite entenda essa verdade, que o Senhor é soberano. Ele é soberano. Ainda que você esteja sendo escarnecido, ainda que você esteja sofrendo perseguição, o Senhor está por trás. Ele é soberano, Ele está no controle, e Ele estará consolando você. Você verá os céus abertos. Você verá os céus abertos. Você sabe o que é que Estevão suportou? Porque ele olhou e ele viu os céus abertos. E quando ele olhou, ele viu quem? Ele viu Jesus sentado à direita de Deus. E isso fortaleceu a sua fé. E isso levou à morte. E ele morreu, ele adormeceu no Senhor. E foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Porque na verdade ele descansou na soberania de Deus. Irmãos, são 3 verdades que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Verdades que sustentam, verdades que renovam, revigoram a nossa fé, amadurecem a nossa fé. Irmãos, eu tenho falado isso para essa igreja. Vamos deixar de ser meninos, vamos deixar de ser crianças na fé, vamos amadurecer, vamos ser homens e mulheres, vamos ser homens e mulheres, vamos enfrentar. E para que nós enfrentemos é necessário que você e eu coloquemos em prática, creiamos nessas verdades benditas e maravilhosas que eu lhes falo nessa noite. Quando alguma tragédia nos atingir, seja ela qual for, pode ser um acidente, pode ser um sofrimento, pode ser uma doença, seja lá o que for, de repente alguma coisa acontece. Se alguma coisa acontecer, ou se alguma coisa estiver acontecendo, nós precisamos imediatamente tomar 3 decisões. Primeira, reconhecer o senhorio de Deus. Senhor, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor é o dono da minha vida e eu me rendo completamente a Ti. Reconhecer o senhorio. Em segundo lugar, nós precisamos imediatamente confiar na sabedoria de Deus. Mas por que está acontecendo? Eu não sei. Mas por que isso aconteceu com você? Eu não sei. Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que o meu Deus é justo. E eu sei que tudo o que me acontece coopera para o meu bem. Li certa vez que alguém escreveu, pensando em Jó. Alguém falou, olhando para Jó, vendo aquela situação, e teria perguntado: Jó, por que Deus permitiu que você perdesse toda a sua família? E Jó respondeu: não sei. Aí perguntaram de novo: Jó, por que Deus permitiu que você perdesse todos os seus bens? Todos os seus bens Deus permitiu. E Jó falou: não sei. Jó, por que Deus permitiu que você perdesse a saúde e ficasse nesse estado aí, moribundo, fétido, cheirando mal, todo mundo te abandonando? Por que Deus permitiu isso? E Jó respondeu: não sei. E aí a pessoa teria dito: ué, Jó, você não sabe nada? Eu disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Queridos, quando a tragédia, os problemas e as lutas nos atingirem, você pode não saber coisa nenhuma, mas você precisa saber 3 coisas. O Senhor é o Senhor da sua vida. O Senhor sabe a razão de tudo o que está acontecendo com você. Confiar. E você precisa descansar na soberania de Deus. Isto você precisa saber. Isso precisa estar claro em você. Porque se você não souber isto, você vai titubear e você vai fraquejar na sua fé. Muita gente hoje, chamada desigrejada, que anda por aí, que a gente encontra o tempo todo. O tempo todo a gente encontra desigrejados. Porque na verdade eles não creram nessas 3 verdades. Quando alguma coisa aconteceu, quando alguma coisa veio, eles imediatamente não creram nessas 3 verdades. Essas 3 verdades precisam estar presentes na sua vida. Você não pode ter dúvida disso. Eu não sei explicar, mas eu sei de uma coisa: Ele é o dono da minha vida. Ele pode fazer comigo o que Ele quiser. Uma coisa eu sei, que ele é sábio, e em sua sabedoria o Senhor é sempre justo, e tudo que Ele permite coopera para o meu bem. Porque se assim não fosse, Deus não permitiria. Então a minha alma descansa nisso. E em terceiro lugar, eu sei que o meu Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu sei que não é o juiz que está guardando o seu negócio lá na gaveta.
Não é o juiz, não. É Deus que ainda não permitiu em sua soberania que você recebesse a resposta. E aí a gente fica gastando toda a nossa energia, reclamando de tudo, quando nós deveríamos estar no joelho orando ao Senhor. Quero dizer a você que esse processo, essa causa ainda não foi ganha. Não é porque o juiz colocou, não é porque a justiça é lenta, não é porque e tudo isso é verdade, mas é porque Deus em sua soberania ainda não permitiu que acontecesse. Porque Deus tem poder, sabe para quê? Deus tem poder para tocar no coração de seja quem for, para pegar o processo que está perdido. Você está me ouvindo? O processo está perdido. Deus pode tocar no coração de alguém que vai lá ver o negócio, que vai no arquivo morto, que vai não sei o quê, por alguma coisa que eu não sabe por quê, que não sei o que lá, e vai cair de uma pasta um processo que ele vai olhar, que não está, que vai levar, que vai acontecer, que vai fazer, porque o nosso Deus é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendam a agir no mundo espiritual. Aprendam a viver como servos do Senhor Todo-Poderoso. Não fiquem pelos cantos reclamando, mas saibam que há um Deus que é absolutamente soberano. Não eram que os homens estavam apedrejando Estevão, era o Senhor que estava permitindo, porque Deus tinha um propósito em tudo aquilo que estava acontecendo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Descansar na soberania de Deus. Meus queridos, quando em meio ao sofrimento, quando em meio à tragédia, ou em meio à dor, quando em meio a qualquer uma dessas situações, quando cada um de nós reconhece o senhorio de Deus, quando nós confiamos na sabedoria, quando nós descansamos na soberania do Senhor nosso Deus, o Senhor transforma o nosso sofrimento em bênção, o Senhor transforma a nossa dor em louvor. Louvado e bendito seja o nome do Senhor.